a gente começa a ter ideia de como é que é o gráfico. Tá certo? Então, vamos fazer uma coisinha que vocês conhecem aqui, né? Uma observação. Fácil. Pega a função h de x igual a 1 sobre x. Certo? Só para vocês entenderem esse comportamento que eu estou falando. Se você for fazer o esboço desse gráfico, a primeira coisa que você vai observar, é que o gráfico dessa função, ele não pode de maneira nenhuma tocar, tá certo, o eixo y. Porque para tocar o eixo y, o x tem que ser quanto? 0. Né? Qualquer ponto do eixo y, o x é 0. Ora, mas x igual a 0 nessa função nunca vai poder ser atribuído, porque 0 é o 0 é o denominador, tá bom? Então a gente vê aqui que o domínio de H, tá certo? É os reais menos o 0. O 0 está fora. Perfeito? Mas observe o seguinte, a mesma coisa. À medida que meu x crescer, o que acontece com 1 sobre x? Vai ficando pequeno. Então, imagine que eu calcule h de 1 aqui. Quem é h de 1? 1, né? Então aqui está 1 e aqui está o valor dele. Também é 1. Então é esse ponto. Para x maior que 1, ou seja, fazer x maior que 1, esse número aqui vai ficar sempre menor que 1. Concorda? Então, obviamente que esse gráfico ele tem que estar fazendo uma coisa assim, para poder os valores dele ficar menor que 1. Porque esse é o valor 1 da função. E se vocês compreenderem aqui, né? Por exemplo, pega x igual a 1 milhão. 1 sobre 1 milhão é um negocinho, né? Paralelozinho, tá certo? É aquele pãozinho de queijo que o professor Márcio traz para vocês, tá certo? Então, a gente está observando o comportamento da função, tá? Quando o meu x é muito grande, esse valor da função é muito próximo de 0, tá? Pode ser 0 esse valor? Nunca pode ser 0. Porque para ser 0, para uma fração dar 0, é preciso que o numerador seja igual a 0. Então esse número 1 sobre x sempre é diferente de 0. Mas à medida que x cresce, gente, ele vai ficando cada vez menor, tá certo? Então a gente poderia ter a ideia de que o gráfico é uma coisa que faz isso, não toca o eixo x, tá certo? É cada vez menor, mas não toca o eixo x. Dá para compreender isso? Só uma noçãozinha do que é que está acontecendo. E se acontecer ao contrário? Se eu pegar um número entre 0 e 1, o que é que vai acontecer, não é, com os caras quando eu vou me aproximando de 0? Não pode ser 0. Vai ficar muito grande. Por exemplo, 1 meio. Quando você coloca 1 meio aqui, dá quanto? 1 sobre 1 meio, 2, dá 2. 1 décimo. 10. 1 décimo está mais próximo de 0 do que 1 meio. Né? 1 centésimo. Quanto dá o valor? 100. 1 milésimo. 1 milésimo está bem próximo de 0. Qual é o valor da função já? Está na caixa prego já. 1000. Certo? Então, o que você observa é que quanto mais próximo de 0 você está, 1 sobre x é muito grande. E vocês me disseram que o gráfico não vai tocar o eixo y, porque só toca o eixo y se o x for quanto? 0, não pode. Então, observando isso, a gente disse que esse cara sai daqui e faz isso. Ó. Ele vai se aproximando do eixo y e também não toca. Certo? Então veja que eu fiz o esboço só tentando ver o que é que acontece com a expressão, né? Esse comportamento quando você... Tá bom? Do lado de cá é a mesma coisa. Se você calcular o h de menos 1, ela dá quanto?
menos 1. H de menos 1 sobre menos 1, então você tem isso aqui, ó. Menos 1, menos 1. E o comportamento é o mesmo que fez lá. Tá certo? Se você cresce, né, em módulo, porque no lado negativo para cá você diminui, tá certo? Esse número vai para 0, né? Você pega menos 3 é menos 1/3, menos 10, menos 1/10, tá certo? Menos 100, menos 1/100. Ou seja, esse número está indo para 0, ou seja, o valor de y, que é o valor da função, está indo para 0, mas ele vai por valores negativos. Então, é como se o gráfico saísse daqui, tá certo? Fizesse uma coisa assim, ó, vai se aproximar de 0. Mas nunca vai tocar o eixo. Nunca. Porque para tocar o eixo, o valor de y teria que ser quanto? 0, que é o valor da função. Mas isso nunca pode ser 0. Perfeito? E aqui, à medida que você vai para 0, acontece o mesmo comportamento, só que você vai obtendo valores negativos, tá certo? Menos 1/2, x, menos 2, menos 1/10, menos 10, menos 1/100, menos 100. Ou seja, ele sai, à medida que você vai caminhando para 0, tá certo? A sua função, tá certo? Vai ficando cada vez maior em módulo, né? Então vai ficando menor. Então, esse é o comportamento. Certo? Esse é o comportamento de qualquer coisa que você tenha uma constante sobre algo, tá certo? Que vai para 0. O comportamento sempre vai ser esse. Tá bom? Então, com base nisso, a gente poderia fazer um esboço desse gráfico sem usar recursos mais avançados, como a gente vai ver no cálculo, tá certo? Então, eu vou tentar brincar um pouquinho, dar só nomes. Você observa que quando você faz o x crescer muito, a função, o valor da função se aproxima do eixo x, certo? Tanto para esse lado, quando eu cresço no sentido positivo, ou quando eu diminuo o valor de x. Ela tem esse comportamento, certo? Essas retas que tem esse comportamento, que a função se aproxima quando você vai embora, elas são chamadas de assíntotas horizontais, certo? Assíntota horizontal, ou seja, a reta se aproxima, ela vai, tá certo? Assintotando, né? Segundo o professor Márcio, assintotar é beijar, entendeu? Tá certo? Então a reta está beijando a outra, né? Aquele beijo tímido, não é o de hoje mais não, tá? Aquele beijo dado em 48, tá bom? E essa aqui, ó, que tem o mesmo comportamento, é chamada de assíntota vertical. Observe que quando o x vai para 0, a função faz isso. Não toca, tá? É como se ela fosse uma barreira. Tá? Então, essa é uma assíntota vertical e essa é uma assíntota horizontal. Ok? Nessa direção, se eu mudar um pouquinho a função h de x, escrever 1 sobre x menos 1, por exemplo, com esse conhecimento que está aqui, eu consigo fazer um esboço do gráfico, tá certo, dela. O que é que mudou, na verdade? O que mudou de figura agora é que o problema não é mais no 0, o problema é onde? No 1. Então aqui, o problema é o x igual a 1, tá certo? É como se você pegasse esse gráfico aqui, aquela história, tá certo? Em x igual a 1, você vai ter uma assíntota vertical, tá certo? É pegar esse eixo aqui, ó, e trazer para cá. Então, se a gente fizesse o gráfico dela com a mesma situação, era mais ou menos isso. Determina o problema, que é o 0, que é 1. Então, em 1, você tem... O gráfico não pode tocar essa linha pontilhada. Porque se ele tocasse a linha pontilhada, o x tinha que ser quanto? Não. Tem que ser 1. Se tocar esse ponto aqui, qualquer ponto dessa reta, o x dele é quanto? 1. E x igual a 1 para mim é problema, né? Dos grandes. Porque 0 dá denominador, tá certo? Esse gráfico tem o mesmo comportamento daqui. Não sei, se você desenhar, ele vai ser uma coisa assim.
É como se você pegasse esse gráfico e tramandasse para cá, né? À medida que x cresce, obviamente, x muito grande, isso aqui, menos 1 é muito grande. 1 dividido por ele está próximo de zero. Então, quando x é muito grande e positivo, a função está muito próxima de zero. E se você começar a pegar x próximo de 1, tá certo? Você vai ver que essa função também tem esse comportamento. Então, esse comportamento vai ser estudado com mais detalhes, por exemplo, quando a gente for fazer limites, tá certo? Mas é só para a gente começar a entender um pouco isso. Então, voltando lá para a minha expressão, né? Vamos voltar para a nossa expressão. A minha expressão é f de x igual a módulo de menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado, é? Mais 1. Então, vamos fazer esse tipo de análise que eu estou fazendo agora. Se eu quiser fazer o gráfico, a gente já começa a observar o seguinte. Vamos fazer eu tenho um problema aqui no menos 1, né? Tá certo? Menos 1. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar a seguinte função. Vou pegar menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Tá bom? Ok? Peguei só essa aqui para a gente trabalhar. Como é que é o gráfico dessa? Tá bom? O gráfico dessa é o seguinte. A gente já viu que o problema dela é onde? No menos 1, é? No menos 1. Então está aqui o menos 1. Perfeito? O que é que acontece com essa expressão, tá bom? Quando o x é muito grande. Quando o x é muito grande. Isso vai estar próximo de zero. Por valores positivos ou por valores negativos? Negativos. Tá certo? Então, à medida que isso aqui, que o seu x, o menos 1 é um problema. Mas à medida que você cresce, tá certo? Essa função aqui, ela está muito próxima de zero, só que com sinal de menos, ela está próxima de zero, mas por baixo.